Olá, família Concórdia. Assim eu costumo cumprimentar a minha congregação e estendo essa saudação a toda a igreja reunida virtualmente, mas de forma real também em cada lar. Nosso culto de hoje, nós vamos celebrar o Domingo de Ramos, também conhecido como o Domingo da Paixão, porque os nossos olhos estão voltados àquele que vem em nome do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que é a rocha firme, a pedra angular, sobre a qual nós estamos fundamentados como igreja cristã. Deus abençoe o culto de hoje. Nós vamos cantar o primeiro hino. Mas muitos homens não querem aceitar. Mas muitos homens não querem aceitar. Invoquemos a presença do Senhor. Iniciamos este culto em nome do Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos o Salvador que vem em nome do Senhor, a fim de salvar a nós, o teu povo. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo para o nosso culto de hoje, que está registrado no Salmo 118, do versículo 19 até o versículo 29, onde lemos: Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Esse é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Esse Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, dá início à Semana Santa, a última antes da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como podemos viver essa semana na qual ainda estamos de quarentena? O Salmo nos trouxe duas situações diferentes. No versículo 24, este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria.
Para os que participam desta festa da vitória sobre os inimigos morte, pecado e diabo, é um dia de festa porque não haverá mais sofrimento, nem morte, nem dor. Mas o versículo 20 nos traz uma restrição. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Vir ao templo ou participar do culto automaticamente não significa que participamos dessa festa da vitória. Quem de nós é obediente e digno de participar desta festa? Sem dúvida, Deus é misericordioso e não quer que nenhuma pessoa fique de fora. Por isso, os pecadores desobedientes têm a oportunidade de confessar os seus pecados para que então o perdão seja recebido e assim sejamos todos aceitos na festa da vitória, a festa do perdão em Jesus. Confessemos os nossos pecados. Ó Deus e Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, somos indignos de participar da festa da vitória por estarmos vestidos com roupas contaminadas pelos nossos pecados. Sofremos, fazemos outros sofrer, provocamos a tua tristeza e ira sobre nós. Facilmente caímos nas tentações sem ao menos tentar resistir. Perdoa-nos por reclamarmos de tudo e por querermos até abandonar a fé diante das dificuldades. Muitos são os nossos pecados e é assim que nos achegamos a Ti para suplicar o Teu perdão, pois cremos que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Dá-nos o perdão e aceita-nos na festa da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amado povo de Deus, por terem confessado os seus pecados, vocês demonstraram o desejo de receber o perdão oferecido por Deus para restaurar e alegrar o seu coração. O Senhor Deus não rejeita quem o busca e sempre está disposto a salvar. Que esse dia seja um dia de alegria, de felicidade, pois como ministro da palavra e em nome do Deus triuno, eu os declaro perdoados de todos os pecados, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração? Todo-Poderoso e eterno Deus, que enviasse Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz. Concede que possamos seguir o exemplo da Sua grande humilhação e paciência e sermos aceitos participantes de Sua ressurreição. Por meio de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ninguém nos amou, é o hino que nós vamos cantar agora.
Leitura bíblica do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 9. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Até aqui a leitura bíblica. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos registrada no Evangelho conforme João, capítulo 12, versículos 12 até 43. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou. Como dizem as Escrituras Sagradas, povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele, e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me dessa hora de sofrimento? Não. Pois foi para passar por essa hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: A luz estará com vocês ainda um pouco mais.
Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Até aqui a leitura. Cantamos a música Hosana. Prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam e permaneçam com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Nos últimos dias, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Estamos com restrição de liberdade, tivemos que abrir mão dela. Tivemos que abrir mão do nosso trabalho, nós tivemos que abrir mão do nosso lazer, abrir mão do convívio com os nossos irmãos, de podermos ir na igreja, não podemos mais fazer isso. Alguns, ao contrário, precisam abrir mão de poder ficar em casa, de cuidar da sua saúde, porque trabalham em serviços essenciais, médicos, enfermeiros e tantos outros que precisam estar lá para cuidar das pessoas que estão enfermas neste momento de dificuldade para todos. E outros, em uma dificuldade diferente, precisam de repente e cogitam abrir mão de ficar em casa e cuidar da sua saúde porque já começam a faltar recursos nas suas casas. De repente já não tem mais dinheiro, já não tem mais alimento e precisam encontrar uma forma de solucionar isso. E como vão fazer? Porque começa a faltar dinheiro, precisa trabalhar. Mas se for trabalhar, outros dizem que se sair de casa, você vai se expor, pode trazer a enfermidade para você e para a sua família. Uns mandam ficar em casa, outros mandam sair. O que nós vamos fazer? É um cobertor curto. Na verdade, nós puxamos e cobrimos aqui e vai destapar ali. Não tem como nós fazermos algo que possa agradar a todos. Vai doer em alguém ou em algum lugar. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Como resolver isso? Nós não estávamos prontos para isso. A humanidade não estava pronta para esse momento. Nenhum país
em uma sociedade. Assim que são as enfermidades, assim são as epidemias e pandemias, elas nos pegam de surpresa. Os textos de hoje, na verdade, nos lembram também de alguém que precisou abrir mão de muitas coisas, aliás, abrir mão da sua divindade para se colocar à disposição das pessoas que precisavam e enfrentar dificuldades, abrir mão para enfrentar dificuldades. Esse alguém, obviamente, é Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Sobre isso que tratam as leituras que nós lemos anteriormente. Mas, diferentemente da nossa situação agora, isso já estava planejado há milhares de anos. Desde que Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria o Salvador. Adão e Eva abriram mão de estar constantemente no paraíso. Eles pensavam que estavam buscando a liberdade. Talvez sentiram que não eram livres. Só que ao tentar buscar algo que achavam que não tinham, estavam, na verdade, deixando de ter o que já tinham. Eles já eram livres. Eles já eram livres, eles já tinham o paraíso, estavam o tempo todo com Deus. Na ânsia de buscar outra coisa, perderam o que já tinham. E ficaram presos, na verdade, ao invés de ficarem livres. Ficaram presos ao pecado. E assim nós, até hoje, vivemos presos a essa condição pecaminosa que todos nós temos e herdamos dos nossos pais. Nós precisamos de alguém que nos liberte dessa situação. Alguém que nos traga de novo a liberdade que foi perdida lá no Jardim do Éden. Estamos nesses últimos dias experimentando na prática o que é ter a liberdade, mas viver preso. Nós abrimos mão da nossa liberdade por um bem maior, pela saúde nossa e dos nossos familiares e, quem sabe, até mesmo de toda a sociedade. Outros abrem mão da liberdade para cuidar da saúde de outras pessoas, como antes dizemos, médicos e enfermeiros, e tantos outros, caminhoneiros inclusive. A leitura de Filipenses 2, 5 a 11 nos apresenta um Jesus abrindo mão de um poder muito maior, a sua divindade, para cuidar da nossa saúde. Assim como um enfermeiro e como um médico arriscam a sua vida para cuidar e salvar fisicamente, envolvendo-se diretamente com as pessoas, assim nós temos Jesus que se envolve com os doentes profundamente, se faz como um de nós. E ele não está doente, mas ele assume isto para si. E essa doença que nós estamos falando é a doença espiritual, é a enfermidade do pecado. E não apenas ele arrisca a vida, mas ele entrega a sua vida em lugar daqueles que precisam. Nesse contexto, nós olhamos para a principal leitura do Evangelho de hoje, que nos traz a história do Domingo de Ramos, quando Jesus entra daquela maneira triunfal em Jerusalém. Esse é o rei do qual nós estamos falando, que deixa tudo de lado para viver de uma forma humilde no mundo, como um ser humano qualquer, sentindo coisas que um ser humano sentiria. Sente sono, sente fome, sente sede. Ele inclusive chora. Esse é o rei, o verdadeiro Deus, que também é verdadeiro homem. Mas, diferentemente de todas as outras vezes em que ele age humildemente, e às vezes, inclusive, não quer nem que os seus feitos sejam proclamados quando faz algum milagre ou cura alguma pessoa que está doente, ele até às vezes diz, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Nós temos aqui um Jesus que, diferentemente das outras vezes, é recebido verdadeiramente como um rei em festa, entrando em Jerusalém. Por que tem tanta gente na rua naquele dia? Ora, nós podemos ver alguns elementos. Primeiramente, se nós olharmos o contexto da história que estava acontecendo alguns dias anteriores, Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar uma pessoa. E ele deixa com que passem 4 dias após a morte de Lázaro, justamente porque as pessoas daquela época acreditavam que só após 4 dias que o espírito realmente saía do corpo. E Jesus espera esse tempo claramente para mostrar que ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a vida e a morte, e ele pode devolver a vida a quem ele quiser.
Certamente essas notícias correram por aí. Certamente algumas pessoas que estavam no templo, alguns conversando sobre isso, ouviram essas notícias. Está vindo aí Jesus, vamos recebê-lo. Juntamente a isso, todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém naquela semana, porque era a semana da Páscoa, eles estavam comemorando o Pessah, que é a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho para a sua liberdade. E juntamente com isso também alguns escribas e fariseus que com as suas perguntas amargas provavelmente tentavam encontrar alguma maneira de prejudicar Jesus ou de pegar em ele alguma coisa que ele poderia dizer para com isso acusá-lo e levá-lo até a cruz. Todas essas pessoas, diferentes ideias aí reunidas. Esta é a multidão. Mas o que levou essa multidão a cortar pedaços de galhos de palmas e galhos de árvores e jogar na estrada e tirarem as próprias vestes e colocarem na estrada para que Jesus passasse por cima delas com aquele jumentinho no qual ele estava montado? O que fez as pessoas fazerem todas essas coisas? Quem começou esse frenesi? A Bíblia não fala quem começou a fazer isso, mas de repente as pessoas estavam fazendo. Jesus envia 2 dos seus discípulos para buscarem um jumento e a sua mãe, um jumento e uma jumenta, para que assim servisse de montaria para entrar em Jerusalém. Aquele homem que era dono desses animais, talvez não conhecesse Jesus. Hoje, no contexto de hoje, você emprestaria o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta para algum estranho que você não conhece? Talvez aquele homem não conhecesse Jesus, mas Jesus certamente o conhecia. Conhecia aquele homem há milhares de anos, desde a eternidade. Talvez as pessoas não conhecessem as profecias que falavam naquele momento, mas certamente as profecias conheciam essas pessoas, podemos dizer assim. Há muito tempo Deus sabia que isto iria acontecer. Em Zacarias 9:9, inclusive, está dito que o próprio texto bíblico do Evangelho cita ali: vem aí o teu rei montado em um jumento, cria de jumenta. Tudo está predito há muito tempo atrás. Deus sabia de todos ali. Deus sabia de cada um daqueles que estariam presentes naquele momento e conhecia-os muito bem há muito tempo. Assim como também Deus conhece você há milhares de anos. Deus sabe o que você está passando agora. Deus sabe o que você está sentindo neste momento, as suas aflições e angústias e todas as suas necessidades. E Ele também veio para você ao mundo. E também morreu na cruz para você. E suportou sobre si não somente todos os pecados, mas também todo o sofrimento, angústia, mágoa e dor e todas as mazelas da humanidade sobre si naquela cruz. Voltando ao texto, nós podemos ver que Jesus entra com um jumentinho, ele não entra num cavalo. E isto era próprio dos reis que voltavam de batalhas vitoriosos. Eram recebidos com festas. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vemos o rei Davi, inclusive naquela situação em que ele volta com Saul, e que Saul até fica com inveja de Davi, porque eles cantam que Saul matou milhares e venceu milhares, mas Davi venceu 1000 milhares, venceu muito mais. E eles são recebidos assim, montados em jumentos, e com festas, e com palmas, e assim são recebidos pelo seu povo, vitoriosos, como um verdadeiro rei. Só que de tantos reis que entraram em Jerusalém, entraram ali daquela forma, pela primeira vez está entrando em Jerusalém desta forma o verdadeiro rei. Porque todos os reis que Jerusalém teve antes foram representações daquele que era o verdadeiro rei. Jesus é o verdadeiro rei. E ele está sendo recebido desta forma na cidade. Só que ele não vai para o trono, ele não vai para o palácio, ele vai para a cruz. A glória de hoje, semana que vem, é a morte. Por que isto? É um paradoxo. É o rei que vem para a morte e que vence a batalha ao morrer.
Ele abre mão da vida para vencer e retomar essa vida depois. Uma maneira totalmente diferente de um rei entrar em Jerusalém, mas é a primeira vez que é o verdadeiro rei. É assim que o rei entra na sua terra, pronto para aquilo que ele estava preparado. Para isso ele veio ao mundo. Se nós lermos o texto dos versículos 24 a 28, nós ouvimos o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Nós podemos ouvir nessa conversa que Jesus tem com o seu Pai, que isso está predito há muito tempo para acontecer. E as pessoas ouvem a voz do Senhor. Ele está conversando com o seu filho. E nessa conversa, Jesus mesmo, outra vez, fala dessa angústia, dessa dificuldade, desse momento tão difícil que ele está passando, em favor daqueles que estão ao seu redor e de nós também, e de todos que se arrependem nele e creem. Será que há uma outra maneira de fazê-lo? E a gente lembra de Jesus orando no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O ser humano, Jesus, está com medo. Mas Deus, Jesus, sabe por que ele veio para o mundo e sabe que está para enfrentar essa situação tão difícil, buscando um bem maior daqueles que precisam dele. E este é o tamanho deste que está diante daquelas pessoas ali, que talvez não consigam entender porque ouvem a voz e pensam que é um trovão. Mas este é o tamanho do Jesus que deixa tudo para trás para viver conosco, para ser um de nós. Esse é o tamanho daquilo que Jesus deixou para trás, essa magnitude dessa voz que parece um trovão e que as pessoas se assustam. E Jesus fala que assim como uma semente deixa de ser o que era para se transformar numa planta maravilhosa, assim ele também está se preparando. E ele deixa a vida para também, de uma maneira transformada e renovada, voltar com o corpo glorioso ao terceiro dia. E ainda assim, com tantos ensinamentos, com tantas profecias se cumprindo diante dos olhos das pessoas, com tantos milagres, com a voz do próprio Deus, muitos não creram nele. Hoje ainda muitos duvidam. E especialmente em momentos de catástrofes como as quais que nós vivemos agora, e nós ouvimos de novo a pergunta: onde está o seu Deus? Onde está Deus? Por que permite essas coisas? Por que há o sofrimento? Onde está Deus nesse momento de que a humanidade vive toda essa dificuldade? Nós sabemos onde está Deus. Nós sabemos. Está aqui mesmo. Está aqui, está aí com você, está em todos os lugares. Está ao lado de todos, principalmente daqueles que sofrem, porque essa é a característica de Deus: acompanhar aquele que sofre, que está perdido, que está aflito e que está cansado. Nós cremos e conhecemos quem é esse Deus e de que tudo ele abriu mão e fez em nosso lugar. Nós sabemos que ele é o Rei vitorioso e poderoso, que venceu tudo para nos dar a liberdade no seu reino que é eterno. Para isso, precisamente ele veio ao mundo, ele diz, assumindo o risco para nos livrar da enfermidade do pecado. Queridos irmãos e irmãs de Cristo Jesus, nós estamos entrando na Semana Santa. Vai ser uma Semana Santa bastante diferente para todos nós. Nós vamos ter que abrir mão de celebrar a Semana Santa como estamos acostumados, a Páscoa como nós estamos acostumados. E nessa Semana Santa, diferente, como Jesus já fez tantas vezes, mas mais uma vez, ele convida você a fazer como ele fez, deixar coisas de lado para um bem maior. Assim como ele abriu mão de certas coisas. Ele convida você a deixar a sua vergonha de lado e testemunhar a sua fé.
Ele convida você para chamar outras pessoas para a fé que você já tem e já conhece, a salvação que você já tem, que através de você chegue em outras pessoas. Ele chama você e te orienta para cuidar da sua saúde, para cuidar daquilo que Ele deu para você. Abra mão da liberdade e cuida da sua saúde, sua e dos seus. Para aqueles que trabalham em serviços essenciais, Ele inspira a ter a coragem de entregar a sua vida para o próximo, assim como Ele fez. Para aqueles que passam necessidades, Ele também está chamando esta semana para deixar o medo de lado, para confiar nele. E também quer dar sabedoria para que você encontre maneiras de obter o sustento, da mesma forma que chama aqueles que têm o suficiente para viver, que também possam enxergar os outros necessitados. Ele chama a cada cristão para enxergar aqueles que precisam da sua ajuda e nos chama a todos como igreja para olharmos para os necessitados, para o nosso próximo, para aqueles que passam por esse momento tão difícil e têm medo do futuro e do amanhã. Ele nos convida a deixar a indiferença de lado. Deus cuida de nós. Deus sabe todas as coisas. Ele sempre soube. Há milhares de anos Ele sabe. Mais uma vez nós estamos aprendendo também como nós somos dependentes de Deus. Algo invisível, como um vírus, destrói toda a estrutura da nossa sociedade, destrói tudo aquilo que nós conhecíamos como vida normal e nos leva a um momento, uma situação na nossa vida que talvez pensávamos que nunca passaríamos. E é exatamente o que o pecado faz conosco, que é algo invisível, mas que destrói muitas vidas. E por isso que precisa desse, que vem ao mundo e sofre todas essas coisas em nosso lugar. Por isso que nós precisamos daquele que entrega a sua vida, para que através da sua morte e ressurreição nós tenhamos vida, vida eterna e vida em abundância. Deus, desde a eternidade, abre a mão das coisas. Ele abre a sua mão e nela Ele nos segura e protege. E Cristo também abre as suas mãos para que sejam pregadas na cruz. E ali de braços abertos, Ele nos abraça nesse abraço de amor e de perdão e nos segura firme em suas mãos até o dia em que nos encontrarmos na vida eterna. Deus nos guarde firmes, sempre na certeza desta fé, especialmente neste momento que tanto estamos sofrendo e abrindo mão de tantas coisas. Que lembremos que Jesus Cristo abriu mão da sua vida para nos dar a vida eterna. E Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Neste momento nós vamos confessar a nossa fé no Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Leitura da epístola para esse culto é de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, o Pai. Eu os convido a orarmos. Ó Deus eterno, graças te damos pela tua palavra que vivifica nosso ser e nos alegra com a mensagem da tua salvação. Reconhecendo a importância da missão da Igreja Cristã no mundo, queremos agradecer e servir ao nosso Rei e Salvador Jesus, consagrando nossas ofertas conforme as bênçãos que cada um de nós recebeu de ti. Aceita as ofertas, nosso louvor e a nossa vida como um perfume agradável e dedicado ao Senhor. Por Jesus. Amém. Nós cantamos a música Glória para Sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor da glória, tu nos chamaste para integrar a tua família com um propósito: tornar-nos teu povo e testemunhas da tua salvação. Nós somos chamados para sermos teus mordomos, administradores dos teus grandes dons para toda a humanidade. Tudo que temos vem de ti. Nosso tempo de vida nesse mundo, os talentos físicos e psicológicos que possuímos, o dinheiro que recebemos, nossos dons intelectuais. Livra-nos de considerarmos como nossas todas essas coisas, mas que consideremos como dons emprestados a cada um de nós e pelos quais teremos que prestar contas. Essa mesma atitude é muito necessária em toda a população. Muitos esquecem que tudo o que temos é fruto exclusivo da tua graça e não das nossas habilidades ou competência. É um grande mal, Pai, esquecer o doador. Perdoa-nos por procedermos assim e faze-nos recordar a cada dia a tua bondade. Encoraja o teu povo todo a colocar os seus dons a serviço do teu reino. Nós não fizemos tudo o que está ao nosso alcance para difundir o Evangelho. Temos pensado demais nas nossas próprias necessidades e não tanto nos teus mandamentos. Aumenta as contribuições em nossa igreja para a missão da tua igreja, no país e em todo o mundo. Induze os nossos membros a darem mais do seu tempo também. Lembra a todos nós que os talentos pessoais não são propriedade exclusiva dos nossos desejos, mas que eles deveriam sempre estar a serviço do teu Filho. Cobre a nossa nação com a tua proteção divina. Nós suplicamos em favor de todo o nosso país, com todos os seus cidadãos. Concede sucesso aos que se dedicam a pesquisar novos rumos na medicina, física, biologia, química e em todos os campos da ciência moderna. Que eles se tornem uma bênção para toda a humanidade. Permanece continuamente com todos os líderes eleitos ou nomeados em nosso país, estado e município. Põe em nosso coração o respeito pela vida e pela propriedade, bem como o desejo de servir
como bons cidadãos onde for necessário. Para todas as áreas da nossa nação que sofrem injustiça e privação, envia sábios e compassivos líderes para que tragam integridade e cura para vidas quebradas. Nós te agradecemos nesse dia, Senhor Deus, por todos os servidores uniformizados que mantêm a nossa cidade viva e em condições de vivermos nela. A polícia, o corpo de bombeiros, os enfermeiros, os guardas de trânsito. Fica com todos os capelães da nossa igreja enquanto procuram servir em hospitais, prisões, escolas ou outras áreas. Pedimos a tua bênção sobre o sistema educacional de nossa cidade. Supre nossas escolas públicas com professores dedicados, para que as nossas crianças aprendam a crescer como cidadãos íntegros na nossa terra. Dá vida e orientação a todos os departamentos da nossa igreja. Mulheres, homens, casais, jovens, crianças e todas as reuniões do teu povo. Que eles se comprovem a si mesmos como departamentos e organizações redentoras, patrimônios genuínos do teu reino, dedicados a difundir a fraternidade em Cristo e a edificar a fé em seu meio. Senhor Deus, sem ti todo o nosso trabalho é em vão, mas contigo também os mais fracos e os menores no teu reino se tornam poderosos em palavras e obras. Continua presente em todos os trabalhos da tua igreja e fortalece os corações de todos os que querem ser teus discípulos. Lembra a todos nós que tu nunca nos abandonarás, mas estará conosco em dias bons e também nas horas de dificuldade. Em tuas mãos, ó Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos a nós mesmos e a todos aqueles por quem nós oramos. Tu que vês todos os pardais e todo o grãozinho de areia, tu que tens em tuas mãos todas as coisas mais insignificantes e que também abraças toda a vastidão do espaço, envolve-nos com o teu amor e com o teu cuidado. Permite que os teus santos anjos estejam conosco para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre nós. Concede-o por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Abençoada semana a vocês.